Daí essa aula aqui, ó, eu tinha pronta lá desde 2020. Aí fui procurar ontem, 11 horas da noite, não achei. E, cara, não acredito. Aí tive que acordar meu filho de 16 anos e fazer um chat GPT. Mas assim, aí o conceito é o mesmo, entendeu? Pelo menos fiz em 20 minutos. Não, como e a ajuda, né? Ah, e é sensacional, né? Sensacional. Depois eu pedi um presente para ela. Então, assim, olha, pessoal. Essa aula é catéter venoso central, técnica e segurança. A gente vai rever as técnicas rapidamente, não vamos nos prolongar. Para jugular interna, para subir clave, axilar aqui esquece. Esse aqui eu já tinha que depois eu esqueci de tirar. Femoral, para as considerações para catéter de diálise e acesso poplítico. Vamos lá. Então, indicação e contraindicação para punção, preparo, checklist, anatomia, vias de acesso específicas e complicações significantes. Então, beleza, gente. Indicação, contraindicação e pós-prática. Quais são as indicações para catéter venoso central? Droga vasoativa e solução hiperosmolar. Que solução hiperosmolar que a gente podia fazer no catéter central? Potássio, IDPT, isso mesmo. Você pode fazer uma certa concentração de potássio no periférico, né? Mas se essa concentração for um pouco maior do meus mols, vai ter que fazer via catéter venoso central para evitar fluidite, tá bom? Monitorização de PVC, pressão venosa central. Onde tem que estar o acesso quando você vai monitorizar PVC? Na cintura escapular, onde? Ou subclávia ou jugular, né? Dá para monitorar o PVC com catéter na femoral? Ah, bom. Eu já vi umas 7 vezes. Então, assim, para você, porque ele vai, através do volume, ele vai aferir uma pressão, ele vai induzir uma pressão dentro do átrio direito ou na veia cava superior ali. Então, ele tem que estar bem posicionado, não tem como medir PVC na femoral. Acesso venoso periférico inviável. Para quem tem, hoje a gente funcionou. A gente funcionou um catéter porque a paciente não tinha periférico, não tinha acesso para periférico, e teve venoso central lá embaixo. Não. Hemodiálise, né, que é um catéter específico, nutrição peritoneal, e marca-passo transvenoso de emergência. Você já passou um transvenoso, né? Você que passou? Ali na... Passei na outra residência, né? Passava bastante. Legal. Contraindicação relativa. Coagulopatia grave não corrigida, então, olha, tem sempre médico. Quando vocês forem passar o catéter central, dá uma olhada para ver se o cara não está com coagulopatia. Né? Não está com um R muito alto, não está largado, não está com aqui muito baixo, senão a gente acaba fazendo. Trombose venosa no sítio alvo, isso aqui é meio surpresa, né? Você vai lá funcionar uma femoral e tem uma placa lá na femoral do campo. Se você souber que a placa está lá, não é contraindicação absoluta, mas nesse caso é relativo. Infecção ou lesão cutânea local. Esses dias a gente pegou um paciente com síndrome Steven Johnson que evoluiu para NET. NET, necrose epidermoide tóxica. Então, assim, parece que a pessoa ralou o corpo inteiro no asfalto. Como é horroroso. Então, não tinha onde você funcionar aquilo ali que infectar, sabe? Difícil. A gente achou uma femoral assim, num lugarzinho assim que tinha, daí a gente passou um catéter ali, mas no outro dia já estava tudo esfolado. Então, assim, contraindicação, pneumotórax contralateral, isso é bem claro, né? Então, assim, se você tem um pneumotórax naquele contralateral, a ideia é você já tem um pneumotórax ali, sabe? Tenta funcionar onde já tem, entendeu? Anatomia distorcida, cirurgia prévia. Então, assim, paciente com PC, paciente com malformação, paciente que tem lesão no local, assim, que pode atrapalhar a anatomia. Isso é uma contraindicação. E um plano de prevenção de infecção corrente sanguínea relacionada ao catéter. Bom, antisepsia, escolha do sítio, revisão diária da necessidade do catéter. Quando vocês passam o catéter central, o melhor curativo é o curativo transparente, tá? E vocês têm que avaliar diariamente como é que fica o aspecto daquele curativo.
checklist e fluxo do procedimento. Então, você prepara o material e dentro do preparo você tem que fazer as barreiras de contaminação, que é barreira química com clorexidina, barreira mecânica com o campo. Bom, se você for pegar, então assim, ó, digamos que a pessoa está deitada com a cabeça para cá, com os pés para lá. Aí você tem que pegar a jugular do paciente aqui. Não dá só para pôr o campo aqui, tá? Às vezes parece que está economizando campo. Então assim, cobre o paciente inteiro, tá bom? Isso é o ideal. Tá? Essa é a técnica, essa é a orientação. Cobre o paciente inteiro. Vários hospitais, vocês vão ver que a enfermeira passa o clorex, daí você separamenta e você passa de novo. Tem uma tendência, uma linha de tendência, por causa dos artigos que saíram no ano passado, que a enfermeira não precisa passar mais clorex, só você passa e acaba, tá resolvido. Tá? Só que passa direito, cima para baixo, no mesmo sentido, quantidade razoável, tá bom? Então, a anatomia, você vai posicionar o paciente, ver como é que está a anatomia do paciente lá, se não tem nenhuma alteração. Você vai usar a técnica de Seldi, o fio de adadores, inserção de catéter. Você vai fazer a confirmação com um raio-x, se for subclávia, ou jugular, tá bom? Lembre, se o paciente tiver nível de consciência, tem que explicar, você está pegando um catéter na pessoa, né? Tá bom? Tem que ir lá explicar, posso, tal. Eu vi cada confusão com esse negócio, não tem ideia. Eu tenho que explicar todo o procedimento, não só catéter, tá? Material completo, ver se o material está completo ali, de preferência, se você tiver disponível ultrassom, você não precisa fazer totalmente guiado pelo ultrassom. Mas assim, pelo menos você vê como é que está com a compressividade da veia, se tem uma jugular bacana, se a posição de onde está, você faz a função ali com o auxílio do ultrassom. Se quiser fazer guiado, dá também, só empacota lá, protege, higieniza, protege e faz. Tá? Tempo out, confirmar o paciente, se alergia com coagulação, a gente já viu. Confirmação final é a aspiração, se está indo tudo bem com os números, né, e está progredindo bem a medicação. Então, a técnica de Seldi, vocês conhecem? Beleza? Então, basicamente, o Seldi inventou essa técnica que é, você faz uma função intraspirando, assim, ó, eu vejo um monte de gente fazendo isso aqui, ó, eles pegam uma agulha e eles vão enfiando assim, só agulha, sem a seringa. Aí eles veem, se ficar pingando, só babando meio escuro, vai ver. Se começar a jogar, é artéria. Aí o cara fica ali. É que na internet tem muita coisa, sabe? Mas assim, eu não sei de onde que tira esse negócio. Porque ele vem com uma seringa, entendeu? É só aspirar ali. Sabe como? É só porque a gente tira umas narrativas, tira uns vícios que aparecem em umas narrativas, porque teve uns R aí, faz uns 2 anos atrás, todos os R estavam fazendo isso aí. Sabe? E daí eu pergunto, não sei se tirou isso aí. Eu, cara, o senhor acho que eu vi num filme aí. Na Índia. Na Índia, Então, assim, você entra em 45 graus aspirando, tá? Na posição. E a hora que começar a encher o êmbolo, você está posicionado, né? Fio guia, você tira sem mexer, introduz o fio guia com a parte mole, né? E sempre quando você for introduzir o fio guia, uma dica que eu dou, às vezes ele não progride. Já aconteceu isso com todo mundo. Você vai rodar aqui a agulha, porque às vezes o bezel encosta na parede do fio e o fio na parede do vaso o fio não anda, e a hora que você gira ele assim, ele consegue progredir. Ou você gira a posição do fio guia. Ele faz assim, ó. O vaso está aqui, você pôs a agulha aqui, ó. E a tua agulha era assim, ó. Ela tem preto. Ela tem assim, ó, esse bezelzinho assim. Esse bezel encosta aqui, entendeu? A hora que você gira ele assim, ele em vez de ficar desse jeito, ele fica assim, ó. Daí, assim, né? Aí o fio guia passa por aqui. Então, às vezes é só isso. Tá? Sem movimento brusco, sabe? Quando você vai fazer um acesso venoso, tanto a intubação do acesso venoso, é um troço delicado. Se você fez força, tá errado. Não tá bom.
Tá? Aí você dilata, na hora de dilatar, com cuidado, dilata a pele desse subcutâneo só, sabe? Devagar, com calma. Não é para enfiar até o final lá, sabe? Você vai vendo, então não tem resistência, a hora que a resistência subir, tá. Aí você introduz o catéter tem que introduzir super facinho, você tira. Cuidado na hora de introduzir o catéter, para não empurrar o fio guia lá para dentro do corpo da pessoa. E depois dá maior vergonha ligar para o vascular para tentar tirar o fio guia do cara, entendeu? Então, assim, segura o fio, deixa um tanto de fio guia para fora, introduz o catéter, pega o fio guia aqui e introduz o resto do catéter. Tá? A gente vai fazer junto essas coisas, eu acho. Então vamos lá. Jugular interna, qual que é a técnica? Eu pus essa fotinho aqui. Essa aqui é uma fotinha de uma subclave, mas a anatomia que eu queria mostrar é essa aqui, tá? Então, assim, a veia jugular interna corre na lateral, corre lateral à artéria carótida. Então, quando você vai pegar na jugular, a carótida é medial e a veia é lateral. Na femoral é contato. Sempre tem que levar isso na cabeça, tá? Porque a gente esquece mesmo. Dentro do triângulo carotídeo, entre a cabeça external e clavicular externo pleno posterior. Beleza? O paciente vai posicionar o paciente reto, a 180 graus, sem travesseiro, virando na direção contralateral, e você vai entrar aspirando com a agulha no borde lateral do externo pleno posterior em direção ao mamilo ipsilateral. Acho que você já sabe, né? Mas estou reforçando, tá bom? Entra aspirando. Na hora que começar a encher o êmbolo, tira, passa o fio guia, tira a agulha, passa o catéter. Técnica de contração de preferência, né? Você vai lá visualizar a artéria, a complexidade e passar. Ponto de atenção, confirmar a ausência de pulsação antes de dilatar, né? Às vezes está pegando carótida, daí dilata a carótida. Aí você vai ter que ficar apertando aí 25 minutos. Risco de pulsão carotídea, né? Apertar com 25 a 10, depende do paciente. Pneumotórax é risco baixo, mas eu já vi várias vezes pneumotórax com pulsão jugular, dependendo da altura que você vai fazer, paciente pequeno. E um residente muito proativo, né? Hematoma cervical, uma complicação, né? Que pode comprimir a via aérea. E sempre visualizar o fio guia ao introduzir, para você não empurrar o fio guia junto com o catéter lá para dentro. Ano passado, um colega nosso passou um catéter aqui no pescoço do paciente. E deixou lá o catéter surpresa para nós. Sem nada, o catéter estava fechado. Aí eu cheguei de manhã e falei, bom, vamos hidratar a avó, né? Beleza, começamos a hidratar a avó. Aí tive que entubar, porque isso aqui virou um baiacu, fechou. Porque a hora que ele foi introduzir, ele não pôs ela ver, ele meteu no pescoço da avó aqui, ó. O catéter ficou de ó. Aí a hora que eu fui botar 1000 ml de volume, mesmo tudo no pescoço da avó aqui. Aí assim, você veja, tem um monte de barreiras para isso não acontecer, inclusive o exame de imagem, né? Então, assim, ó. Fazer isso. Então, assim, entrou no subcutâneo. O cara não funcionou nada, o cara entrou no subcutâneo ali, entrou no subcutâneo. Como que você vai no subcutâneo? Você vai com fio guia no subcutâneo? Não, fazer. Fala uma vez aí. Absorve, né? Ela absorve igual. Deixa aí, uma hora sai, como que espera. Ó, subclávia. Hoje é R2, deixa eu terminar a subclávia, que eu não consigo, então, assim. Então, subclávia é muito fácil. Posiciona bem de novo o paciente, daquele jeito. A outra coisa, viu? Eu chego lá para ver o pessoal funcionando, tem uma mulher deitada aqui que é paciente, aí uma outra puxando o braço aqui assim, ó. Assim, a ideia é que o paciente esteja bem posicionado assim, o braço para baixo e para lá. Você não precisa posicionar até puxar o braço do paciente para baixo, sabe? Só ficar puxando, só posicionar. Só posicionar, vai. Daí aqui, ó.
Anatomia e marco. Referência óssea principal é a clavícula, né? Nós estamos falando, aqui ele está fazendo uma punção supraclavicular. Daí agora está na moda, porque saiu uma porcaria do negócio no meio de lá, punção supraclavicular. Não vai fazer isso. Esquece. Deixa outro idiota lá fazer. Não fica fazendo punção supraclavicular. É só para dar merda. Aí enche de pneumotória, você sabe dedar, tem que dar aula de drenagem aqui também, todo mundo drenatório do cara. Esquece, faz, mas não faço, sabe? A ideia é, entender que a veia subclávia corre em sua face inferior entre o terço médio e o terço lateral da clavícula, né? A primeira costela limita a janela infraclavicular, pleura paletal imediatamente posterior. Então você vai botar o dedo na subclávia e achar suco delta carotídeo, delta peitoral, delta peitoral. Tem um suquinho aqui, que é bem da musculatura delta peitoral. Ali, você vai com outro dedo medir a distância que é para o manubrio external. E se o cara for um cara baixinho que nem eu, que a agulha chega aqui, é só enfiar a agulha aqui em direção a esse dedo. Não tem como errar isso. Vai com o bode posterior, fletando com o bode posterior da clavícula e você vai funcionar. Simples assim. Se o paciente for muito grande, se o teu dedo não alcança da clavícula até o delta do cara, provavelmente a agulha não vai chegar também. Então você vai pegar um pouco antes. Então você vai fazer essa aferição com o dedo e vai enfiar a agulha onde você está enfiando esse dedo indicador em direção ao polegar. Ela tem que ser mais ou menos na altura do teu dedo, a agulha tem que ser mais ou menos a altura dessa distância que você está fazendo com a linha. Se for muito maior, ela não chega. Uns caras enormes aí, que é a maior dificuldade de chuta. Ponto de atenção. É o maior risco de fazer pneumotórax e pneumotórax. Se você funcionar a artéria aqui, daí vai ficar babando lá, chato pra caramba. Tem que drenar, isso é muito sangue. Se você funcionar, a minha orientação é assim, ó. Se você funcionar a artéria uma vez, cara, tenta mudar de sítio. Não fica futucando ali, que você vai funcionar 1, 2, 3, na quarta vez e vai fazer um motor. E você vai tentar 3 vezes. Eu fiz uma revisão de literatura, porque o pessoal lá no hospital queria limitar o número de tentativas. Veja, não existe limitação para o número de tentativas, tá? Quando você limita, o cara faz assim, ó. Ih, tentei 3 vezes, deixa o outro agora aí. Esse não é um problema meu, entendeu? Esse é o problema de limitar as tentativas, sabe? O cara fala assim, tentei 3 vezes, já tenta outro lá, porque eu posso olhar depois, se eu tentar 4, 5 vezes, eu vou dar uma advertência, entende? Então, a ideia é não limitar. Mas assim, pensa que se você tem 3 tentativas não conseguiu achar, troca o sítio, é melhor. Tá? Bom. Após a punção desclicável, a radiografia raio-x imediatamente é mandatória para excluir pneumotórax e confirmar a opção da catéter, beleza? Acesso femoral. Então, no acesso femoral, gente, a veia femoral comum corre medialmente à artéria femoral. Então, é o contrário, tá? A veia é medial na femoral e a artéria é lateral. Tá? Lembre isso sempre na cabeça, porque a gente confunde, a gente tem muita coisa na cabeça, chega na hora, a gente esquece mesmo. O mnemônico navel, nervo, artéria, veia, espaço vazio, linfáticos, auxiliar na identificação, né? Funcionar de 2 a 3 centímetros abaixo do ligamento inguinal, medialmente ao pulso femoral. Tá? Aqui, pelo menos, você consegue comprimir bastante, você pegar uma artéria, funcionar, só fazer a compressão, né? Para esse sítio, indicações preferenciais, emergências com coagulopatia, onde o sítio é muito bem compressivo, você consegue comprimir, né? RCP ativo, você está reanimando o paciente lá, não vai ficar atrapalhando, pegando acesso aqui, pegando a femoral, fazendo o trabalho. E quando você não tem opção para cima, né? Riscos específicos, ele tem maior risco para contaminação desse acesso. De fato, ele é o acesso que mais contamina, tá? Mas, para você fazer uma aferição de curva de PAM, quando é um monolume, não estou falando em veia agora, para funcionar que ele é o melhor sítio, ele vai dar a curva mais medida. Tá? Então, se o paciente tem um choque importante, que você está lá com uma
PAMzinha na radial, melhor tirar e tirar na femoral. Tá? Se você tiver uma punção arterial acidental, tem que comprimir por mais 10 minutos, e aí tem risco de fluidite e trombocardite séptica. Né? E para diálise, lembra que o duplo lumen tem normalmente 13 a 14 FR, separação dos fluxos arterial e venoso, sempre tem um arterial, um venoso azul, o arterial é vermelho. Às vezes tem uma acessória, uma via acessória, que a gente usa. Tem comprimento de 15 centímetros e 20 centímetros. Quando você for para femoral, tem que usar sempre 20 centímetros, é melhor, ainda mais se você pegar na femoral esquerda. A ordem para você pegar a catéter de diálise é jugular direita, femoral direita. Femoral esquerda, jugular esquerda. Tá? Por em cima é 15 centímetros, por embaixo é 20. Então é tipo assim um relógio. Um relógio mudado. É jugular, direita, femoral direita, femoral esquerda e jugular esquerda. Você não pega nas subclaves. Catéter de diálise. Por quê? Vocês sabem? Quando a gente faz diálise no paciente, você não sabe se o paciente vai evoluir em progressão da doença renal e vai virar um dialítico crônico ou não. Se você pega na subclávia, aumenta muito a chance de você fazer estenose subclávia. Então o paciente não consegue esturizar depois. Então, para evitar complicações com fístula no futuro, a regra é você não funcionar subclávia para catéter de diálise, só jugular ou só femoral, sempre nessa ordem. O cara de diálise está dizendo Charlie. Mais ver aqui. Então, pouco causada. Mais vejo porque depois o vascular vai querer fazer uma fístula no cara fisturado. Tá? Estenose mesmo. Quanto tempo veja, o paciente ficou crônico, tá? 20 dias com catéter. Porque não melhora. Aí, assim, digamos, ele fez uma necrose tubular aguda, beleza? Quanto tempo ficou? Na necrose tubular aguda, necrose do túbulo, entope lá. Quanto tempo leva para regenerar a necrose tubular aguda? Isso aí, 3 semanas. Aí você fica lá 21 dias esperando o cara melhorar, dialisando. Né? Aí, isso aí faz a lesão da veia e a hora que você tira, vai estar usando. É uma complicação bem frequente, na verdade. Né? Aconteceu com o paciente que estava com dermocate que foi tirada, ela perdeu que foi questão esquerda, agora fazendo lado esquerdo, fizeram opinião tórax, aí teve vidrenos, e agora está aqui, e agora tem que confeccionar a fístula e agora nem consigo. Não, às vezes uma começa numa bobeirinha e termina num treco lá no final, sabe? Segunda-feira é assim, se segunda-feira, 7 horas da manhã, deu merda, o dia inteiro. Eu tenho essa regra, entendeu? É uma desgraça. E lembre sempre que o paciente com catéter de diálise tem que ser canalizado, tá? Então ele tem lá a quantidade de heparina que você põe em CC, centímetros cúbicos, aí você calcula ali e hepariniza cada via. Porque senão você funciona o paciente, elas são grossas, assim, mais grosseiras, né? Aí daí o técnico da diálise vai lá dialisar e não consegue. O catéter venoso central não necessariamente precisa, né, da heparinização. Não, o central você não heparina. Tinha, mas você não hepariniza, o central não tem nada. Só deixa salinizado, acabou. Se não estiver usando. Agora, de diálise tem que heparinizar, tá? 1 ml, né? Não, ele tem a dose. 1,2, depende se for 12, se for 15 centímetros, se for 10 centímetros, né? Então ele vem na própria cânula, assim, vem a quantidade, na própria via, vem a quantidade de CC que você tem que pôr. E heparina tem 25 mil, né? Nunca viu? Não, tem a quantidade. Então, repara que tem. Que a gente sempre usou, tipo, 1 ml. Não, mas daí você usa 1 ml, se for menos 1 ml. Ah, mas 1 ml você nem colocou toda a via, cara. Porque um é 1.2, outro é 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, se eu não me engano. Não, mas 5 cheiros só De por 15 de 15 e 20 centímetros. Dependendo do tamanho, entendeu? Não, eu tô falando ali, os cuidados pós-inserção. 1.000 unidades por ml, até 5.000 unidades por ml. De 1.000 a 5.000 volume.
Mas você ficar calculando a quantidade de ml não, é muito isso aí. Não, é porque 5 mil unidades é 0,20, depende da quantidade, mas é 0,25, né? É. Daria, na verdade, menos que 1 ml. Mas isso aí tá errado. É por essa conta que eu tô fazendo, porque 5 que aqui, mil é eu não sei qual que é o 0,25. caquete que ele pôs aqui. Como é que eu lembro isso? Eu pedi de ChatGPT, né? Eu nem te olhar. Mas ele tem. Não, normalmente ele tem. Você não sabe o tamanho que tem do lumen ali. Ele tem especificado em todos os catéteres. Mas ele vem como? Ele vem aqui, ó. Ele tem um catéter. Esse aqui é um central, beleza? Quando você vai. Ele vem aqui, ó, ele vem anotado aqui. Entendeu? Esse aqui não tem, porque isso aqui é um. Sabe onde está escrito ali o gauge ali? O gauge é o tamanho dele. Tá, não, isso sim, mas quanto. Ele vem escrito aqui, 1,5, 1,2. Isso é o tanto que tem que pôr? Isso é o tanto que tem que pôr. Nessa via, cada via tem um valor diferente. Então ele já vê a quantidade de ml que tem que pôr. Naquela via, exatamente. Caramba! É 1,6, varia de 10 para 15, de 1,6 a 1,2. ml. Nossa. É. Se você pôs menos, você não emparenizou toda vez. Se você pôs mais, aí você já vai dando cara. Não é pesado assim. Normalmente eu coloco por e-mail, que é o que os nefos falavam. Vai colocar por e-mail. E a minha sempre foi uma verdade. Pega a minha coisa assim, ó. Mas você para, próximo catéter fluido, dá uma olhadinha. Vocês deem uma olhadinha todos aí. Assim. Acesso pulpite. O acesso pulpite, gente, é um negócio que não é comum, mas tem como fazer. Foi descrito pelo menino assim, em 2020, porque a gente pronava tudo paciente no Covid e não conseguia dializar. E era ridículo, porque os caras davam tudo pronado, a gente tinha que supinar, passar o cateter e pronar o cara de novo. Entendeu? Daí a gente começou a passar na pulpite. Então, qual que é a diferença? Só qual que é o problema? Na femoral superior ao triângulo pulpíteo, ele é medial. Entendi, não. Artéria. E a artéria. Então, a veia ela é medial. E depois que ela cruza o triângulo aqui, ela é lateral. Entendeu? Então, dependendo da altura, ela vai mudar de posição. Por isso que existe uma contraindicação absoluta para você pegar esse tipo de catéter, esse tipo de acesso sem ultrassom. Sabe? Porque às vezes você erra anatomicamente a altura que está o paciente e pode estar mais para cá, mais para lá. Então, daí a ideia é você funcionar com o ultrassom. Tá? Mas eu trouxe assim, a título de curiosidade, né? Ultrassom obrigatório. Tem que ser com ultrassom. Pode pegar um dia, se vocês quiserem testar, a gente está com o paciente pronado, lá, vamos fazer, meu. Uma vez eu fiz. Realizando um paciente que estava extremamente grave. Foi na época do Covid, né, que a gente ficava todo mundo pronado. Confirmação da posição do catéter de raio-x, ultrassom ou monitorização do eletrocardiograma. Tá? Isso aqui, em 2022, a gente também teve uma aula, a gente tem que parar de ver as posições do catéter com raio-x, começar a usar o ultrassom. Começar a usar o eletrocardiograma, tá? Então, na hora que você inserta, surge as ondas P gigantes, então você tem que fazer um eletro. Enquanto você está funcionando o catéter, claro que não deu certo, eu não abandonou esse negócio aqui. Tá? Mas parece que é super fidedigno, quem sabe fazer. Tá? Então, se vocês escutarem isso, existe a possibilidade de você rodar um eletro enquanto está fazendo a punção. Aí eles ficam falando, fica olhando o monitor. O monitor você fica olhando porque às vezes você progride muito fio guia e ele cutuca o ato para fazer aqui, aí você traciona um pouquinho. Mas esse aqui você vê a estrutura que é essa onda P gigante que quando aparece o fio guia está no lado direito. Tá? Esse é um eletro. Aí você roda na hora, é através do eletro, não é monitorização no cardioscópio. Tá bom? Às vezes aparece, às vezes não. Eu acho que é menos fidedigno que fazer um raio-x na pessoa. Sabe? Mas o raio-x fica gravado lá, né? Aí sempre a gente vai lá dar uma olhadinha. Dá uma olhada para ver se está bem posicionado, às vezes você quer fazer uma PVC que não está funcionando. Então, complicações imediatas, então, função arterial, pneumotórax, hemotórax, embolia gasosa, arritmia e mau posicionamento, né? Então, para cada um tem, função arterial, ultrassom em tempo real, pneumotórax, ultrassom guiado, né? Essas são as prevenções. Hemotórax, evitar subclávio com agropatia, a gente falou, né? Se pegou subclávio uma vez, esquece. Se pegou arterial e subclávio uma vez, esquece, tem outro sítio.
arritmia, que não avançou a fibrinha desnecessária, e o manejo imediato, quando a punção arterial é comprimir, quando a raio-x é drenar, quando vai ter um botórax é drenar, hemotórax também drenagem, e mulher gasosa, recúbito lateral esquerdo e a 2 100%. Eu nunca tive essa situação, sabe? Eu acho que é bem difícil você jogar água no paciente, mas se acontecer, essa é a orientação. Decúbito lateral esquerdo, oxigênio 100%. Arritmia, recuo ao fio guia, e mau posicionamento, raio-x depois substituir. Fixar com um curativo sempre transparente, tá bom? Trocar o curativo a cada 7 dias. Qual é o tempo máximo que você pode ficar com o catéter? Não tem, né? O tempo máximo. Se você tiver o catéter bem, você conseguir usar ele bem, vai funcionar bem, sabe? Mas tem que ficar sempre diariamente olhando. Higienização de mãos, né? Desinfectar com clorexidina. E monitorização para retirada, nunca deixar muito mais tempo do que precisa. Às vezes a gente está com catéter lá, o paciente faz uma febre, a gente já está com a sepsis, será que não é esse catéter? A gente tira o catéter e para de fazer febre. Então, assim, o catéter ele tem que estar lá se você precisa. Se você não precisa, você tira na hora. Não fica enrolando. Aí, sexta-feira passada, brother, eu fui passar a visita e falei para a Cecília, pela nossa R3, funciona outro catéter aqui, que esse aqui não está bem, tira esse, tá? Eu vou passar a visita segunda-feira, pôr um catéter, 2 catéteres. Um da sexta que ninguém tirou e o da segunda que ela passou de novo. Ah, é triste, né? É muito triste. Retirar imediatamente esses sinais de infecção, né, ligado ao sítio de inserção, né, e coletar uma cultura periférica mais central antes do antibiótico. A gente pega a ponta de catéter. Aí você pega a ponta de catéter. Mas se você... mais a ponta de catéter, porque tem um monte de pesquisa falando Tem umas pesquisas falando que não, olha, se você coletar, não é necessário, você pode fazer, tá? As pesquisas saíram dizendo que você não precisa, e não precisa mesmo. A técnica é a seguinte: coleta do sítio do catéter que você acha que está zoado e coleta de outro lugar. E avalia os dois juntos. Se crescer duas horas antes do sítio do catéter, era do catéter. Se crescer junto, ou no mesmo tempo as duas, aí ela da corrente sanguínea normal. Tem meu hospital que nem faz mais de Só que assim, normalmente os laboratórios não fazem esse tipo de curaça, entendeu? Então a gente acaba coletando das pontas do catéter, que é mais fácil. Entendeu? E se você tirar um catéter e uma taturana lá dentro, que às vezes vê, né, aquelas... daí é daí, né? E aí é que o pessoal que fazendo agora é tipo impregnar o catéter com antibiótico e deixar ali. Tem uns antibióticos, tem uns catéteres que eles vêm com antibiótico de fábrica, é outra coisa. Tá? Isso, ó, eu lembro muito bem, em 2009, eu estava fazendo uma pós aqui de CPET, de UTI, e o Breno falou isso, falou assim, os catéteres novos, tal. O Breno é um cara bem, ele fala, ele já veio com antibiótico e tal. Aí um colega meu falou assim, tá, e a gente não pode passar clorexidina no catéter, misturar ele, depois enfiar na pessoa? Eu achei que o Breno ia bater no cara. Não joga antibiótico, não joga nada, né? O troço é estéreo, assim, introduzindo uma pessoa estéreo, né? Não, mas o último que eu vi agora, o pessoal coloca, tipo, o antibiótico, uma dose com quantidade, catéter inserido, como se fosse passar na veia, mas deixa Mas para que isso? É tipo uma locoterapia. Isso. Tipo, quando você tem um supermercado, daí você Mas faz a locoterapia. Longa permanência. Até de longa permanência. É, mas pode ser médio e curta também, só que pensando no risco-benefício, vale mais a pena tu tirar, né? Sim. Mas se for de longa e tu não tem certeza que é dali, eles orientam que pode ser feito desse jeito. Tá bom, né? Não tem, né? A gente sabe, então, revise diariamente os catéteres. Confirme sempre com o raio-x, o tórax, sempre confirme para ver se não tem enrolado no pescoço da pessoa. Diálise, jugular direita, principal opção. Ultrassom sempre que possível. E barreira máxima, mais um bando aplicado. Isso agora é sempre bastante. Daí essas aqui são as referências. Tá bom? Deu? Você quer perguntar alguma coisa? Acho que é isso, né?
A gente vai ter uma aula prática de via aérea difícil. Então, olha, a via aérea, a gente vai ter o workshop, 4 horas. E a gente vai fazer os casos clínicos, a gente vai fazer intubação com boneco, a gente vai fazer a uso de máscara laríngea e vai fazer o vídeo lá. Assim. Agora enche o saco do Vini lá pra marcar logo. Tiveram muito. Nunca fiz uma crico, né? Nem pratiquei. Ah, pois é. Mas daí a crico vai ser. Não, a crico vai ter, porque assim, o equipamento é bem caro, sabe? Isso aí vai ser mais na teoria. Assim. Não, mas tipo, no. A crico. Crico SUS. Sabe? Só corta, tubinho. Daí é isso praticamente. Eu passo ali, funciona, faço o Fixa. fixa vai lá dentro. Mas eu quero cortar. Tem que achar uns traquetes de corpo, daí a gente faz. Então, show. De repente, né? Então tá, é isso aí. Beleza, amigo? Beleza.